Você está ouvindo o Futuro Azul. Olá! O Instituto Trata Brasil, organização da sociedade civil que é uma referência no tema do saneamento, iniciou o ano com duas importantes novidades. Uma delas foi a publicação do estudo Qualidade da Regulação do Saneamento no Brasil e Oportunidades de Melhoria, em parceria com a empresa KPMG. A outra foi a escolha de sua nova presidente executiva, a catarinense Luana Preto, que é a nossa convidada especial nesse primeiro podcast Futuro Azul de 2022, um programa do Grupo Atlantis. Luana Preto está no terceiro setor desde 2021, quando atuou como diretora de Relações Institucionais e Governamentais na Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento. Antes, foi diretora na Secretaria do Meio Ambiente em Joinville, cidade de onde é natural. Além disso, trabalhou como engenheira concursada na Casan, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, e foi diretora técnica e presidente na Companhia de Saneamento Básico Águas de Joinville. Em todas estas funções, adquiriu larga experiência e conhecimento sobre os desafios na implantação do saneamento básico. Aqui é o jornalista Cláudio Schuster e começo nossa conversa pedindo à nova presidente do Instituto Trata Brasil que apresente de forma resumida os dados mais impactantes sobre o saneamento no Brasil e sua relação com a saúde. São números que muitos conhecem, mas nunca é demais repetir, não é, Luana? Então, para entendermos melhor o tamanho do problema que a gente enfrenta na área do saneamento. Seja bem-vinda ao podcast Futuro Azul, Luana, e parabéns pela nova função. Olá, primeiramente gostaria de agradecer o convite de estar aqui conversando com vocês a respeito desse tão importante tema que é o saneamento básico. Então, falando um pouquinho a respeito dos principais dados, hoje nós temos 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada, né, num país aí de 220 milhões de pessoas. Nós temos também 100 milhões de pessoas, praticamente metade do Brasil, sem acesso a coleta e tratamento de esgoto. Então, esses são números bastante impactantes, tendo em vista que o saneamento ele tem uma relação direta com a saúde e com a qualidade de vida das pessoas. Para a gente ter uma ideia, no ano de 2019, nós tivemos 270 mil internações relacionadas a questões hídricas, né, de problemas relacionados a questões hídricas. Então, aí é diarreia, cólera, enfim, todas as doenças que decorrem dessa falta de saneamento. Então, em um país em que a gente tem 100 milhões de pessoas sem o saneamento, a gente já consegue ver o impacto que o avanço do saneamento básico no Brasil pode trazer de melhoria para a saúde e qualidade de vida. Tem outro dado que é interessante também, que a cada R$1 que a gente investe em saneamento básico, a gente economiza 4 em saúde pública. Né? Então, todos os investimentos que vêm a somar no saneamento básico trazem economia depois na gestão da saúde pública do país como um todo. O novo marco legal do saneamento foi instituído por lei em 2020, com a meta de levar água para 99% da população e coleta e tratamento de esgoto para 90% da população até 2033. Você acha que esses objetivos poderão ser alcançados? Perfeito. Bom, a aprovação do marco ela foi um grande ganho para a sociedade, porque a gente estabeleceu metas, né? Então, assim como tu colocou, a gente tem que chegar a 90% de coleta e tratamento de esgoto, 99% do acesso à água potável até o ano de 2033. E isso vale para todo o país, né? Do norte ao sul, do leste ao oeste. Então, isso trouxe uma homogeneização das metas em relação ao saneamento básico do Brasil. Então, desde de julho de 2020, quando o marco foi aprovado, estão existindo uma série de ações que os municípios, que os estados estão tendo que executar para poder operacionalizar essas metas, né? Então, desde formação de blocos regionais, da comprovação da capacidade econômica e financeira das empresas, né, até a decisão de qual é o rumo que aquele estado vai tomar de acordo com os cálculos de capacidade econômico-financeira daquela empresa que opera o saneamento básico na região.
Então, como é que o Instituto vê? O Instituto vê que a população daquela região ela precisa ter uma solução, né? Independente de ser uma empresa pública, de ser uma empresa privada. Então, existem algumas regiões no Brasil que já formaram os blocos regionais, que já enviaram essa comprovação dessa capacidade econômico-financeira e que estão avançando, né, para a concretização dessas metas. E existem outras regiões que ainda não fizeram a formação desses blocos, que ainda não enviaram essa comprovação, que teria que ter sido feita até dezembro do ano de 2021, e isso acaba por atrasar mais o processo. Se a gente pensar que o Brasil tem investido aí uma média de 15 bilhões de reais em saneamento por ano, e que para a gente conseguir concretizar as metas do marco, a gente precisa investir aí uma média de 40 bilhões por ano, isso precisa acontecer. E para isso existem essa série de ações, formação de blocos, comprovação de capacidade, que precisam, né, acontecer para que se viabilize a entrada desses investimentos. Então, o marco vai acontecer? Em muitas regiões, sim. Essas regiões já estão avançando, né? E outras regiões precisam avançar com essa etapa de formação de blocos regionais para que possa, então, avançar, né, nos próximos passos. A partir desse novo estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil e do conhecimento histórico que tem da realidade brasileira, quais os desafios mais importantes para o país na área do saneamento? Legal. Então, nós lançamos na semana passada esse estudo de regulação. Esse estudo está disponível no site do Instituto Trata Brasil, onde foi analisada como está a regulação do setor de saneamento básico no Brasil. Recentemente, a Agência Nacional das Águas ela recebeu também o aporte do saneamento básico, do estabelecimento de diretrizes que regulem esse saneamento básico. A ANA, ela então vai estabelecer essas diretrizes e abaixo dela tem as agências infranacionais, que podem ser municipais, que podem ser estaduais, que são as responsáveis, então, por avaliar a qualidade do serviço prestado dentro dos municípios. Esse estudo, ele demonstrou que ainda existe uma falta de critérios na hora de se escolher, por exemplo, os diretores, os presidentes das agências reguladoras, e isso é algo que precisa evoluir, porque quando se fala numa mesma maneira de se fiscalizar, de qualidade de fiscalização desse serviço, é necessário também que haja um critério na escolha dessas pessoas que vão estar presidindo essas agências infranacionais ou dirigindo essas agências e que possam fazer a fiscalização adequada desse serviço. Você avalia que existe maior conscientização da população em geral sobre a importância do saneamento, ou ainda é necessário um trabalho muito forte de informação para que esse controle social seja mais efetivo? Perfeita, ótima pergunta. Esse é o objetivo do Instituto Trata Brasil, né? É transformar dados em informações para que a população possa saber e entender a importância do saneamento básico. E a nossa visão é que ainda é necessário, né, muita conscientização por parte dessa população, do entendimento da importância do tratamento de esgoto, do benefício que isso traz para aquela região, porque a nossa visão é a de que muitas vezes a população enxerga o tratamento de esgoto, o acesso à água, na hora daquilo chegar naquela região como um imposto ou como algo que não é necessário, e na verdade o nosso objetivo é trazer luz a esses dados para que uma pessoa, um cidadão comum, ele possa se mobilizar com o seu vizinho, que ele possa se mobilizar com a sua associação de moradores, que ele converse com o vereador da região, que ele busque
né, enfim, a Assembleia Legislativa, e que ele cobre efetivamente o acesso à água e à coleta e tratamento de esgoto naquela região. Muitas vezes tem uma criança brincando no rio, o rio está poluído, a criança fica doente e muitas vezes a população não tem a consciência de que isso acontece pela falta de serviço naquele local. Então, a partir do momento que a população hoje, com o acesso que se tem à informação, com o acesso que se tem às mídias, que essa população entende a importância do saneamento e que se mobilize, né, com seus vizinhos, com todo mundo que defende a mesma causa, a gente coloca, então, uma certa pressão para que esse serviço seja prestado de uma maneira eficiente e com a qualidade adequada na região. Pois é, falando desse aspecto político, você acha que já foi vencida aquela ideia de que saneamento não dá voto? Então, já se melhorou muito, né? Acho que a gente ainda tem algumas regiões que ainda não entenderam a importância, e alguns políticos que talvez ainda não entenderam a importância do saneamento, mas hoje em dia, com mídias sociais, com todo o trabalho também que vem sendo desenvolvido pelo Instituto Trata Brasil, muitos governantes já estão entendendo que a evolução do saneamento básico é um ativo, né, para o Estado. A gente tem também muitos bancos que só enviam dinheiro para aquele Estado se tiver saneamento básico, e isso é bom, isso traz uma consciência global de que a gente precisa ter o básico, né, antes de poder evoluir nos outros pontos. Muitas vezes a gente está falando aí de cidades inteligentes, está falando de cidades sustentáveis e não correlaciona isso com o saneamento básico, que é o core da sustentabilidade de uma cidade, né? Então, acho que isso vem evoluindo, ainda temos um caminho longo pela frente, mas a consistência, a demonstração dos dados, a pauta em cima desse tema sendo recorrente, e agora com o novo marco legal do saneamento básico também, esse assunto veio mais à tona, isso faz também com que haja uma mudança de percepção por parte dos prefeitos e governadores. Para que as metas do novo marco regulatório do saneamento sejam efetivamente atingidas, né, alcançadas, vai ser importante um volume grande de investimentos, né? Então, gostaria que você falasse um pouco agora sobre a importância da parceria entre setor público e privado para que esses objetivos sejam de fato alcançados. Perfeito. Acho que assim, a gente precisa sempre pensar num serviço prestado de maneira eficiente, né, independente de ele ser público ou privado. E aí a gente tem esse decreto que foi estabelecido pelo governo federal, que coloca quais são os critérios de capacidade econômica e financeira para fazer frente às metas do marco. Então, dentro disso, vai ser possível verificar qual empresa que tem a capacidade, mantendo, por exemplo, o regime jurídico da maneira como está, fazer frente, né, a esses investimentos, com captação de financiamentos, com busca de recursos, e quais empresas precisam buscar uma outra solução jurídica, seja pela formação de uma PPP, seja por uma privatização, uma abertura de mercado na Bolsa. Então, esse investimento ele precisa acontecer. Algumas empresas vão ter a capacidade de fazer isso internamente, outras vão ter que buscar esse acesso a esse recurso privado para poder fazer frente a essas metas, e quem ganha com isso tudo é o cidadão, porque ele vai ter o investimento naquela cidade, e esse investimento nessa infraestrutura, nesse saneamento que é básico, vai reverter, né, para a sua região em qualidade de vida, em turismo, né, em valorização imobiliária e tudo aquilo que a gente já conhece do saneamento básico. Pois é, e um estado como Santa Catarina tem no turismo uma força muito grande, não é mesmo? Sem dúvida. Quando a gente vai para uma praia, antes a gente sempre gosta de saber se aquela praia, né, tem uma água que tem uma qualidade adequada ou não, e muitas vezes a gente não correlaciona isso com o tratamento de esgoto. E tem total correlação. Um rio, um mar, ele vai ter uma qualidade boa se naquela região tiver o tratamento, se não tiver, vai estar poluído. Com relação às agências reguladoras, como elas podem garantir melhores resultados, Luana?
As agências reguladoras, elas vão ter que seguir as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional das Águas, que é a ANA, né? Então, a ANA agora, ela está com várias normas em consulta pública. O cidadão também pode contribuir, né, com essa consulta pública, isso é muito importante. E no estabelecimento dessas diretrizes são colocadas qual é o nível de eficiência de prestação de serviço que a agência reguladora infranacional tem que cobrar da concessionária, qual é o padrão de qualidade da água que tem que chegar na casa do cidadão, qual é o padrão de lançamento daquele efluente tratado naquele rio, para que aquele rio possa continuar vivo, tendo peixe, limpo, né? Então, a maneira de contribuição das agências reguladoras é fazer com que, cobrar das concessionárias que sejam cumpridos, né, as legislações e as políticas e regras que são definidas, né, tanto em leis quanto pela agência reguladora federal, que é a ANA. Bem, estamos chegando ao fim do podcast Futuro Azul. Em nome do Grupo Atlantis, eu agradeço a participação da Luana Preto, nova presidente executiva do Instituto Trata Brasil, que faz um trabalho essencial em favor do saneamento. Aliás, um de nossos primeiros programas foi realizado justamente com o então presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos. Fica aqui então, Luana, esse espaço final para suas considerações, alguma coisa que a gente não tenha tratado, que você queira reforçar. Bom, eu agradeço pelo convite de poder falar um pouquinho a respeito do saneamento básico, que é esse tema tão importante, e gostaria de ressaltar novamente a importância de a gente estar investindo e divulgando os dados do saneamento, fazendo com que a população realmente entenda, né, a importância dessa infraestrutura na vida dela. Então, é isso, o Trata Brasil sempre vai estar à disposição com seus estudos, com seus dados, basta entrar no site ou entrar em contato conosco também. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez por sua participação. Todos os episódios do podcast Futuro Azul estão nas plataformas digitais e no site grupoatlantis.com.br. Grato pela companhia e até breve.